Tá, joia. Muito obrigado, Lili, pelo convite. Vou estar compartilhando com vocês, então, um pouquinho sobre gasometria, né? Um tema que às vezes a gente acha um pouco complexo aí, mas se a gente for trabalhando aí lentamente, por isso eu pedi um pouquinho mais de tempo na aula aí, a gente consegue trabalhar com segurança aí. Eu vou tentar, então, compartilhar a minha tela com vocês, tá bom? E deixa eu ver aqui. Vocês me digam se vocês vão conseguir ver aí. Tá conseguindo ver minha tela aí? Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho então sobre gasometria e eu vou tentar focar um pouquinho especificamente na neonatologia, tá? É, as dúvidas a gente deixa para o final, porque aí a gente trabalha uma vez só com as dúvidas aí, ok? Para não ficar interrompendo a aula, que eu acho que é mais produtivo, ok? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho então. Trabalho na maternidade na Clínica Santa Helena. E a gente vai falar, antes de tudo, que assim, uma gasometria mal coletada, ela vai dar resultado errado e a gente não vai saber interpretar. Então, por isso que eu sempre começo pela coleta, porque é muito importante. Quando a gente fala de coleta, o ideal seria uma gasometria arterial, né? Porque a ideia é ver PaO2 quando eu estou pensando em distúrbios de oxigenação. Mas em neonatologia, né, a gente tem a preocupação, principalmente ao nascimento e logo depois, em relação ao pH e bicarbonato, né, ou com base excess, para a gente poder trabalhar sobre a questão de decidir ou não hipotermia terapêutica, por exemplo, né, nos casos de anóxia. Então, para isso, a venosa é suficiente, porque o pH e o bicarbonato da arterial e a venosa são parecidos, tá? Então não precisaria, se eu quero ver só esses dois, de necessariamente colher uma artéria se o bebê não tem nada pulmonar, tá? Se a suspeita é só anóxia, por exemplo, a venosa é mais que suficiente. Ela pode ser coletada tanto do cordão umbilical quanto na hora da cateterização do umbigo, né? Já cateterizou a veia ali, já pode ser feita a coleta e aí não teria problema ser venoso, ok? Então, como eu disse para vocês, esse aqui é o nosso protocolo, por exemplo, de hipotermia terapêutica, né? A gente usa aqui na clínica critério 1 ou critério 2, mais a clínica de encefalopatia, né? O critério 1 seria uma gasometria com pH menor que 7 e o base excess o standard menor que 16. Ou até quando o pH está entre 7,01 e 7,15 e o base excess intermediário, desde que o paciente apresente um evento perinatal agudo, né, e algum desses critérios aqui que seriam Apgar baixo, necessidade de suporte ventilatório, de VPP por mais que 10 minutos. Né? Então, mesmo nesses pacientes com Apgar baixo, necessidade de VPP por mais que 10 minutos, a gente não considera para hipotermia só um pH muito baixo, não. A gente faz mais ou menos como a escola canadense, não é muito parecido com o protocolo brasileiro. Em relação à coleta de gasometria, quem é o bebê que eu devo coletar uma gasometria? É óbvio, né? Todo aquele bebê com risco de anóxia. Então, quando eu falo risco de anóxia, não é aquele que eu já estou suspeitando de anóxia porque ele convulsionou. É aquele que pode estar com a gaso alterada, porque vocês viram que o critério para indicar hipotermia terapêutica é uma gaso alterada com algum sinal neurológico que pode vir posteriormente, né? Mas a gaso tem que ser na primeira hora. Então, não adianta eu esperar ele convulsionar para colher a gaso. Então, suspeitei, colher a gaso e depois eu vejo se ele vai apresentar sinal neurológico. Então, todo paciente que precisou de reanimação em sala de parto, mesmo VPP, tem que colher gasometria. Paciente com Apgar menor que 7 no quinto minuto, gasometria. Paciente com evento perinatal agudo, né, desaceleração tardia de PI2, prolapso, rotura de cordão, rotura uterina, hemorragia do terceiro trimestre. Mesmo que o bebê nasça bem, esses bebês, quando vão para a UTI, chegando já colhendo gasometria. Mesmo quando a gente vai correr o risco de deixá-los no berçário, né, colher o sangue, lembrar que você pode colher do cordão. Né, então, não necessariamente você vai precisar, né, de puncionar e colher sangue arterial dele aí. Muito cuidado na hora da coleta em relação à seringa, né? Então, os hospitais que têm seringa de heparina lítica
que é aquela seringa que já vem heparinizada, né, ela não tem líquido dentro, é como se fosse um pozinho ali de heparina lítica, ela é melhor, porque ela não altera nenhum parâmetro. Já quando eu vou usar a heparina, tem muitos locais que não tem a seringa própria, a gente vai molhar a seringa. Quando eu falo molhar a seringa, isso é muito importante, porque tem gente que deixa 0,1 ml, deixa um fundinho de heparina, isso é errado, né? Você molha a seringa com heparina e tira toda a heparina que você conseguir, porque sempre vai ficar aquele 0,05 ali no biquinho da seringa, né? Então, é para tirar tudo mesmo, é só para molhar com a heparina. O problema da heparina é que a heparina ela vai quelar o cálcio, então geralmente as gasometrias com heparina o cálcio vem mais baixo, é heparina sódica, logo o sódio vem mais alto, tá? E ela tende, por ser uma substância ácida, a reduzir o pH. Então, tem que levar tudo isso em consideração, né, na hora de interpretar uma heparina, uma gasometria colhida com heparina, né? Claro que essas alterações não são gigantescas, mas quanto mais heparina você colocar, maior a chance do seu erro acontecer aí, tá? Outra coisa que é importante é que não tenha coágulo, né? O coágulo ele vai roubar um monte de hemácias, ele vai estourar hemácias, ele vai liberar potássio, ele vai fazer troca gasosa, tirar todo o ar, essas bolinhas de ar que ficam, ela está fazendo troca gasosa, saindo PO2 e muda o valor de PO2. Na hora de passar no aparelho, se demorou um pouco mais, homogeneizar bem, que senão você vai estar colhendo só do soro ali, não vai estar colhendo da amostra homogênea. Lembrar que logo depois da coleta não basta pôr um algodãozinho, tem que ficar comprimindo a artéria pelo menos por uns 2 minutos, 4 minutos, para não dar aquele caroção e depois ninguém conseguir colher, né? Então isso é muito importante. E a análise tem que ser imediata. Se eu for demorar, né, até 30 minutos, aí pode guardar em geladeira, mas não tem sentido você guardar um agaso para ver um resultado daqui a 2 horas. Daqui a 2 horas, a agaso dele já está totalmente diferente, né? Não tem mais valor aquela ali. Bom, quando eu estou falando de gasometria, estou falando de equilíbrio ácido-básico, eu estou entendendo que no meu corpo existe uma produção de ácidos, né? Ácidos são os prótons, né, que liberam H+, né, e acaba levando a vários danos aí no organismo. Então, o nosso organismo ele produz muito ácido e geralmente é metabolismo de proteína. São as proteínas que vão fazer com que, ao final do seu metabolismo, libere ácidos. Por isso que naqueles pacientes com erro inato do metabolismo, acidemias graves, a gente vai restringir a proteína. E aí tem que ficar bem de olho, por exemplo, a gente sabe que o Neocate ele tem 14 gramas em 100 gramas de pó só de proteína, ele é muito rico em proteína. Então, um bebê tomando 100 ml quilo dia de Neocate, né, na diluição padrão, ele está recebendo 2 gramas quilo dia de proteína. Se eu estou pensando em insuficiência renal, com produção de ácido grave, ele já está o dobro do orientado, que é 1 grama, se é erro inato, né? Enquanto quando a gente usa o NAN é 1,2 grama quilo nesse mesmo volume, né? Então, muito cuidado, né, dentro da UTI neonatal com o Neocate, que ele é bem rico em proteína, tá? Quando eu estou falando que proteína libera ácido, né, é porque uma proteína é formada por vários aminoácidos. Né? E um aminoácido tem um grupamento amino e um grupamento de ácido carboxílico. E é exatamente esse grupamento de ácido carboxílico, que é um ácido fraco, em contato com a água, vai formar H3O+, que vai liberar água e o próton H+. Então, daí a ideia, né, de que a proteína libera ácido no sangue. Tá? Então, por isso que a gente tem que ficar atento nesses pacientes, que essa é uma fonte de produção de ácidos. Tá, e por que eu tenho que me preocupar, então, com a acidemia, com o excesso de ácidos no meu sangue? Porque a acidemia pode matar, né? O próton ele tem alta afinidade por proteínas, e as enzimas todas são uma proteína, e vai fazer um processo que a gente chama de protonação, né? Onde o próton que foi liberado ele vai se ligar a uma proteína intracelular, tá? E aí ele vai alterar a função de modo que a enzima pare de trabalhar, pare de atuar, levando, né, a disfunção de múltiplos órgãos e morte. Né? Então esse é o final de um paciente com acidemia grave. Bom, e na prática, então, quando eu faço uma gasometria, eu estou querendo saber assim, quanto de ácido eu tenho no meu corpo? O certo seria falar assim,
qual é a minha acidemia? Não tem a natremia? Quanto de sódio você tem no seu corpo? Natremia de 135 a 145. Quanto eu tenho de ácido no meu organismo, no meu sangue correndo livre ali? Eu tenho, a minha acidemia é esse numerão aqui, ó, 0,0000000, né, na casa dos nanoequivalentes, né, que é 0,0004 mEq por litro. Veja que é pouquíssimo ácido que eu tenho no sangue. Se eu pegar o bicarbonato, por exemplo, aí, o bicarbonato é 24 mEq por litro, nós somos 1 milhão de vezes mais em termos de quantidade, né, do que o ácido. Então, realmente, eu tenho muito mais bicarbonato para tamponar todo esse ácido aí, por isso que dificilmente o meu pH vai cair, porque eu tenho como tamponar com esse bicarbonato aí, tá? E manter o bicarbonato nessa faixinha aqui é mais difícil. O neonato nós temos que prestar atenção, principalmente nas primeiras 2 horas, porque devido ao quadro de hipoxemia, porque a saturação intraútero é 80 e agora que vai subir para 100, ele está em hipoxemia nas primeiras horas ainda, né? E esse processo de hipoxemia leva a uma produção um pouco maior de respiração anaeróbica, e aí acaba que o pH cai um pouco. Então a gente vai utilizar um pH um pouquinho menor nos bebês nas 2 primeiras horas aí, tá? Para a gente não ficar trabalhando com esse número tão grande aí de 0,0004, foi inventar o tal assim, vamos trabalhar com o logaritmo do número, então, para ficar mais fácil, mais palatável aí para os médicos, até porque a gente não gosta de trabalhar com esses números gigantes assim. E aí, apesar de usar logaritmo, né, vai ficar mais fácil, porque a gente vai mudar aquele numerão lá para um número mais redondinho, né? A gente vai trabalhar agora não mais com 0,00004, vamos trabalhar com 7.4, né? Esse é o novo nome que ele ganha. Então, na prática, né, no adulto aí, na criança maior, a gente usaria de 7,35 a 7,45, que é o pH normal, e no bebezinho a gente vai de 7,3 a 7,35. A gente às vezes acha que 7.2 é normal. Não, 7.2 não é normal, 7.2 é tolerável. Tá? O normal é de 7.3 a 7.35. Ou seja, de 30 a 35 mais ou menos. Então isso daqui é o esperado para um neonato. Às vezes nas primeiras 2 horas o esperado pode ser 7,25, mas o problema quando eu uso o logaritmo é o seguinte, meu raciocínio inverte. Então, quando eu falo assim, olha, eu tenho uma acidemia elevada, ou seja, meu ácido, estou com muito ácido, mais que 0,0040. Isso é fácil de entender. Mas aqui, quando eu usei logaritmo, meu raciocínio inverte. Quanto menor o número, mais ácido eu tenho no sangue, tá? Então, isso é muito importante. Quando eu vejo pH, tem gente que olha o pH e fala assim, alcalose, acidose. Está errado. Acidose e alcalose é um diagnóstico que levou à alteração do número de ácidos no meu sangue. O meu pH só traz uma informação para mim, se o ácido está alto ou baixo, o que a gente vai chamar de normal, acidemia ou alcalemia. Então, o diagnóstico que vem do pH é acidemia ou alcalemia, só isso, tá bom? Então, o sistema tampão de bicarbonato, como que funciona? Eu disse para vocês que tem 1 milhão de moléculas a mais de bicarbonato do que de H+ no meu sangue. Então, o sistema tampão de bicarbonato, ele funciona de forma que o bicarbonato, ele pode pegar, né, pegar esse ácido que está sobrando aqui e combinar com o bicarbonato, tá? Formando um ácido fraco. Esse ácido quebra e é quebrado em CO2 e água, e você respira e elimina o excesso, né, que foi gerado pelo bicarbonato. Então, na verdade, o bicarbonato ele vai tamponar esse ácido e a respiração resolve o resto. Isso é muito importante. Quando a gente usa bicarbonato, saiba que nós estamos, né, formando muito CO2. Às vezes, quando você faz bicarbonato no paciente, você tem que dar uma mexidinha no ventilador lá, senão o CO2 dele vai começar a aumentar, tá bom? Bom, eu disse para vocês, eu acho que tem alguém com o áudio ligado aí. Só se atentar a desligar o microfone, por favor. Qual é o normal? Eu disse que o ácido, então, é de 7,30 a 7,35, né, o pH, acidemia, e o bicarbonato? O bicarbonato no adulto, na criança maior, vai de 24 mais ou menos 2, né? Ou seja, 22 a 26. Quando eu falo bicarbonato, é bicarbonato mesmo, tá lá no sangue.
E no neonato, ele tem o rim imaturo ainda, né? O rim dele ainda não consegue excretar muito bem os ácidos, não consegue recuperar o bicarbonato que ele perdeu. E aí eu tolero um bicarbonato um pouquinho mais baixo, né? Não é 24, a gente está falando aqui de 20 mais ou menos 2, então está mais na casa de 20, 22 do que na casa dos 24, né, para o neonato. Principalmente naquelas primeiras 2 horas, que é pior ainda, tá bom? Tem que lembrar que o neonato tem essa pequena diferença, não fica guardando muito o número 24. Tem alguma diferença da gasometria quando é um parto normal ou quando é um parto cesárea? Isso já foi estudado, né? E na prática, quando a gente faz uma gasometria venosa do sangue do cordão num parto normal, a gente tem aí o pH de 7,35. Tem gente que fala assim, o bebê, o normal é 7,2. Não é, o bebê normal é nascer com 7,35. Tá? Esse é o normal. Ele vai cair um pouquinho nas primeiras horas, mas ao nascimento o pH é normal, tá? PCO2 de 38 e o bicarbonato de 20, tá vendo aqui o rinzinho imaturo, deixando o bicarbonato de 20, o que faz com que o BE seja um pouquinho mais baixo, né, de menos 4. A gente já vai falar um pouquinho sobre o BE. Quando eu estou falando parto cesárea, não muda nada, o bebê nasce com 7,34 igual, tá? E o bicarbonato igual, 20 com BE de menos 4, tá? Não mudou nada, tá? Só para vocês entenderem que quando a gasometria vem com acidemia ao nascimento, tá errado mesmo, tá feio mesmo. Eu já falei então como funciona o tampão bicarbonato, né? O próton H+ vai ser tamponado com o bicarbonato e vai dar o H2CO3, que é um ácido fraco, e vai liberar o CO2 e a água, e esse CO2 vai ser eliminado na respiração. Então é isso daqui, ó. Toda vez que entrar um próton no sistema, algum ácido entrar no seu sangue extra, né? O bicarbonato vai lá, tampona ele, forma o H2CO3, que logo logo ele se dissipa em CO2 e água, e seu pulmão resolve o problema, tá? Todo bicarbonato que vai ser excretado posteriormente, ele vai ser recaptado pelo rim, né? O rim ele faz esse processo de recaptação. Lembrar também que o pH, quando eu faço a gasometria, aquela acidemia lá, ela é calculada por essa fórmula aqui, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o valor do pH, porque se eu tiver algum erro, né, em relação a bicarbonato ou PCO2 de uma forma inadequada, a questão de coleta pode alterar um pouquinho o pH. Tá? Então só ficar de olho, porque ele é calculado por fórmula. Beleza. Então se eu disse para vocês que a acidemia mata, então eu estou preocupado agora. Todo bebê com pH menor que 7,30 tem risco de morrer. Isso é necessariamente verdade? Não. Essa acidemia leve, o que eu vou chamar de acidemia leve a moderada? Vai ser aquela acidemia que vai de 7,3 até 7. Vou colocar 7,1, tá? Que essa até 7,2 eu vou chamar de leve, 7,1 para baixo vai ser uma acidemia mais importante, tá? Então, tecnicamente, essa acidemia até 7,15, alguns autores falam em 7,20, mas essa acidemia, ela não é tão maléfica e não deve ser combatida desesperadamente. Tem gente que vê o pH, né, de 7,2 e já fica louco fazendo bicarbonato. É errado e muito errado, tá? Então, a acidemia, o que ela faz de bom, então? Quando eu tenho uma acidemia, a curva de dissociação da hemoglobina ela desvia para a direita. O que isso quer dizer na prática? Que um bebê está chocado, está com um quadro grave e o sangue dele fica mais ácido, isso é bom, isso é defesa. Faz com que a hemoglobina chegue lá na periferia que está ávida e louca para receber oxigênio e entregue esse oxigênio com mais facilidade. Se eu meto um bicarbonato nesse paciente, a hemoglobina não solta o oxigênio de jeito nenhum e aí eu vou piorar o quadro de choque do paciente. Então não é para ficar fazendo bicarbonato só baseado em pH isoladamente. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Tá? Então, ele reduz a afinidade com maior entrega e aumenta o cálcio iônico, o que é muito importante. Bebês não funciona inotrópico sem cálcio iônico. Cálcio em bebê é inotrópico, né? Hipocalcemia é igual a inotropismo ruim, é igual a não funcionar a droga vasoativa, porque bebê não tem reserva de cálcio no retículo sarcoplasmático cardíaco. Então, na prática, eu preciso de evitar o bicarbonato, porque ele vai piorar ainda a função e quelando esse cálcio aí, atrapalhando ainda a função do coração, tá? Então ele é inotrópico negativo, o bicarbonato, nesse sentido.
Então, a minha dúvida, o bicarbonato faz mal? Faz, tá? Se a medicina é baseada em alguns princípios éticos, e um deles é o primeiro, não causar dano a ninguém, né, eu tenho que pensar se aquele bicarbonato vai fazer um bem muito superior ao mal que eu vou causar. Não existe dar bicarbonato sem fazer esse mal aqui. Qual é o mal? Ele rouba, né, o oxigênio, prende o oxigênio na hemácia e dificulta a entrega dele aos tecidos. Ele reduz o cálcio, inotropismo negativo. Ele vai gerar uma alcalemia. O paciente sai, às vezes, de uma acidemia para uma alcalemia forçada. A alcalemia é igual a vasoconstrição cerebral. Eu estou piorando. Se for um quadro, então, de um paciente que já tem uma lesão cerebral, é pior. Geralmente ele é bicarbonato de sódio, então vai ter os problemas da hipernatremia e hiperosmolaridade, com risco de sangramento, HPIV, né? Além da sobrecarga de volume, porque ele é o hiperosmolar e vai puxar água para dentro do sangue, tá? Causando insuficiência cardíaca e tudo. No final do processo dele, ele ainda vai liberar um monte de CO2, porque o bicarbonato vai ser metabolizado, né, em ácido carbônico, que vai liberar CO2, e você estava tentando tratar uma acidemia metabólica e está criando, às vezes, uma acidemia respiratória no paciente. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o bicarbonato, não é para sair usando sem necessidade, sem uma boa indicação. Ok. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a acidemia que acontece nos bebês. Da onde vem esse excesso de ácido no meu organismo, no organismo do bebê, de forma que eu cause um distúrbio, tá? Então, a causa mais comum de aumento de ácidos no sangue do bebê é a acidose causada pela falta de oxigênio. Então, o bebê está com um quadro de SARA, membrana hialina, qualquer coisa, né, que faça com que o oxigênio não seja liberado adequadamente no sangue, o bebê não vai morrer, não vai necrosar por conta disso, mas ele vai começar a respirar sem oxigênio. Se você respira sem oxigênio, né, lá pelo ciclo de Krebs, você não vai mais produzir, né, os seus 32 ATP e vai começar agora a utilizar a glicose como fonte de energia e não mais o oxigênio. E aí é um problema, só vou gerar 2 ATP de energia, né, e por outro lado eu gero ácido, 2 ácidos a cada vez que eu utilizo isso. Então, esse ácido pirúvico, ele vai transformar depois em ácido lático. Então, basicamente, os bebês com acidemia metabólica que a gente vê na UTI, a grande maioria deles, eles estão com problema de hipóxia, né, gerando uma respiração anaeróbica, o que faz com que o ácido lático aumente. Esse ácido lático ele vai ser tamponado pelo bicarbonato, tá? E essa mistura de ácido lático com bicarbonato vai dar o tal do lactato. Então, lactato alto, ele quer dizer isso. Olha, doutor, seu paciente está com hipoxemia, causando dano aos tecidos, causando dificuldade de metabolismo e de forma que seu paciente está com respiração anaeróbica, né? Geralmente sugere um quadro ou de hipóxia muito grave, causado por quadros pulmonares ou choque séptico, né, que é uma grande causa, né, de falta de oferta de oxigênio aos tecidos. Se o oxigênio não chega bem aos tecidos porque eu estou em choque com a perfusão péssima, é óbvio que eu vou respirar de forma anaeróbica, meu lactato vai subir. Uma outra causa de perda de meu sangue ficar ácido as diarreias. No bebê isso é mais raro, é mais para aquele bebê que chega tendo uma diarreia de casa, que tomou um leite com alergia à proteína do leite vaca, foi dado um leite para ele, ele chega com aquela diarreia profusa em grande quantidade, desidratadão. Esse daí, geralmente, ele está perdendo um monte de bicarbonato, porque a diarreia ela faz com que você perca bicarbonato em grande quantidade, né? E aí é até interessante vocês gravarem isso. Toda vez que sai um monte de bicarbonato do meu corpo, eu estou perdendo carga negativa, existe uma bomba de bicarbonato cloro no meu corpo que vai tentar compensar essa carga negativa que eu perdi e me jogar para dentro uma carga negativa dentro das células, que vai ser o cloro. Então, às vezes o cloro, que as pessoas não têm o hábito de pedir, ele vai nos ajudar muito a definir, será que essa acidemia é causada por uma perda de bicarbonato para fora do corpo, ou seja, teve diarreia,
ou o bicarbonato está quietinho dentro do meu corpo, mas ele escondeu porque ele está tamponando um ácido, como o ácido lático, por exemplo, no exemplo anterior. Tá? Então, o cloro ele nos ajuda muito. Um cloro, quando ele está alto, significa que eu estou perdendo bicarbonato para fora do corpo. E às vezes eu vou ficar mais à vontade de fazer um bicarbonato nesses pacientes com diarreia profusa, porque ele está sem bicarbonato mesmo. O bicarbonato saiu do espaço intracelular dele, tá? Do sangue dele. Então, mas não é muito na neonatologia, isso é um quadro mais para as UTIs pediátricas e para pronto-socorro, né? Muito cuidado na neonatologia, que é a acidemia causada pela parenteral. A parenteral também, a gente tem aminoácidos, e esses ácidos, inclusive a arginina gera HCl mesmo, ácido clorídrico. Tá? A gente tem o cloreto de sódio, que no final vai dar uma acidose hiperclorêmica, né, por causa daquele mecanismo ali, você dá um monte de cloro, o que o organismo faz com um monte de cloro? Coloca um monte de bicarbonato para fora, e aí você faz acidemia. A acidemia dá acidose hiperclorêmica. Então, por isso que a gente prefere na parenteral acetato de sódio no lugar do cloreto sempre que possível. Né? Acidemia nas insuficiências renais. Aqueles pacientes que fazem insuficiência renal, que está indicado diálise, né? Para de urinar, você vai vendo que o pH dele só vai caindo, e aí o bicarbonato dele para de produzir, o rim dele travou, não tem mais produção de bicarbonato, e aí ele faz uma acidemia refratária, e o que a gente faz às vezes? Mete bicarbonato, totalmente errado. O tratamento disso daí é meter a diálise, é a diálise que vai resolver o problema da acidemia, porque essa acidemia na insuficiência renal é causada por conta do rim mesmo, na recaptação do bicarbonato. Então não adianta ficar dando um monte de bicarbonato de fora, que você está levando todos aqueles males que a gente viu e não vai resolver a insuficiência renal, e ele vai morrer da insuficiência renal recebendo 1 tonelada de bicarbonato. Outra causa que a gente vê nas UTIs às vezes como causa de acidemia, né, bebês com pH baixo e tudo, pode ser os erros inatos do metabolismo. Mas aí não é mais o ácido lático, né? Quando é o ácido lático é mais em quadros de choque ou desconforto respiratório. Aqui é um bebê que está fazendo uma acidemia, mas que ele está relativamente bem, ele não está instável hemodinamicamente no início, depois que ele choca, né? Mas no início, quando ele acaba de nascer, ele ainda não está acumulando esse monte de ácido, depois que ele vai acumulando. Mas se ele tem um problema, né, de alguma enzima, ele começa a formar qualquer um desses ácidos aqui, ácido isovalérico, beta-hidrox, qualquer coisa, né, tem um mundo aí de possibilidades de produção extra de ácido aí, que vai consumir todo o bicarbonato do bebê, tentando tamponar esses ácidos extras que estão chegando no sangue. E, é claro, o nosso beabá aí da UTI neonatal, né, que é as acidemias respiratórias causadas, né, pela síndrome do desconforto respiratório, ou membranialina, né, onde a gente vai ter um problema no pulmão. Se o CO2 não sai do meu corpo, ele se acumula e em mistura com a água dentro do meu sangue, ele forma um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Então, o ácido carbônico, ele logo quebra em H+, aí o meu sangue fica cheio de H+, e eu vou fazer o pH cair com a acidemia respiratória, tá? Então, as duas causas, geralmente aquelas todas que a gente viu antes, tem a ver com rim, que são metabólicas, e essa daqui é a acidemia, né, de causa respiratória, né? Então, se a acidemia é de causa respiratória, eu vou ter um pH baixo, a acidemia, onde a causa vai ser uma acidemia causada por uma acidose respiratória. Então, a acidose é um diagnóstico que o problema é respiratório. Do mesmo jeito que eu poderia ter acidemia por acidose metabólica nos exemplos anteriores que eu dei para vocês. Mas aí é mais para diagnóstico mesmo da causa da queda do pH. Bom, falamos um pouquinho então do pH, trabalhamos então, vamos trabalhar um pouquinho com CO2. Né? Na gasometria, a gente não avalia só essa parte de ácido-base, a gente vai trabalhar também com ventilação. É óbvio que a ventilação tem tudo a ver com o equilíbrio ácido-base, por isso que ele vai estar junto aqui. Na prática, no adulto é em torno de 40, mais ou menos 5, na criança maior também, mas no recém-nascido ele é um pouquinho mais baixo, mais próximo de 35 mesmo. O bebê hiperventila um pouco mais, principalmente logo após o nascimento, tá? Como é que eu analiso, então, uma gasometria? Então, primeira coisa, eu dou uma olhadinha no pH, tá? E vejo lá, tá entre 7,30 e 7,40, tá beleza.
Se tiver com pH menor que 7,30, eu estou com distúrbio de excesso de ácido, vou chamar isso de acidemia. Se eu estou com pH acima de 7,40, eu vou chamar isso de alcalemia, né? Ou eu estou com uma falta de ácidos, né? Ou um excesso de base, óbvio. Quando eu vou trabalhar com CO2, se o normal aí é de 30 a 45, 35 a 45, eu estou avaliando mais a ventilação, a capacidade de pôr isso para fora, tá? E é óbvio que se o pH caiu, significa que eu estou cheio de ácido no meu corpo, isso é a causa mais comum dentro da UTI de distúrbio ácido-base, então eu tenho que trabalhar um pouco com bicarbonato, porque o bicarbonato sempre vai estar sendo utilizado nessas situações para tentar compensar, tá? Bicarbonato, então, no neonato, a gente pode considerar 20 a 24 aí. Lembrando que quando a gente vai estar trabalhando com bicarbonato, na gasometria, né, os aparelhos novos, vai estar esse HCO3- standard. Se o seu aparelho dá o standard, esqueça o outro, tá? Nós vamos trabalhar sempre com standard. Às vezes dá o 2, eu já vi pediatras que escolhem o que tiver melhor. Não é assim. Você escolhe o standard, tá? Esse que é o correto, porque eu vou explicar para vocês, ele faz uma correção pelo CO2. E o Base Excess a mesma coisa, eu vou escolher sempre o standard. Então, o estandardizado ou padronizado, né, é aquele que leva em consideração o valor do PCO2, porque uma PCO2 alta, ela aumenta o bicarbonato se eu não estiver fazendo o standard. Então, toda vez que o PCO2 é alto, o bicarbonato vai subir e aí eu vou ter que lembrar disso. Então, para não precisar de lembrar desse detalhe aqui, eu uso sempre o standard. Tá? PCO2 baixa reduz o bicarbonato também, se ele não for padronizado. Então, sempre utilizar o bicarbonato standard, ou STD, ou ST, vai depender muito de como está no seu aparelho. Tá? Outra coisa que é importante entender é o conceito do Base Excess. O Base Excess é uma forma diferente de você olhar para o bicarbonato, né? Então, se eu digo para vocês que o bicarbonato, o normal dele, né, é de 20, vamos supor, no bebê a gente estava falando que o bicarbonato normal no adulto seria, por exemplo, 24, né? Então, no adulto, o bicarbonato vai de 22 a 26, ou seja, se eu considerasse que o zero seria o número 24, então entenda o seguinte, o número 24, que seria o padrão do adulto, é o nosso zero. Toda vez que eu tiver mais que 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, eu estou com excesso de bases, excesso de bicarbonato, e logo o meu base excess vai estar alto, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, né? Então, toda vez que eu tiver mais 1, significa mais um ponto acima do 24, tá? Só que esse nome fica feio quando eu faço o mais comum, que é do 24 para baixo. Então, qual é o base excess quando o bicarbonato está 23? Vai ser menos 1 de base excess, de excesso de base. Na verdade, é um déficit de base, né? Então, o nome ficou feio, né? Na prática, a gente não fez esse ajuste, mas a gente utiliza interpretando dessa forma, tá? Então, toda vez que tiver menor que 24, se ele está 23 é menos 1 de base excess. Como no bebê eu disse para vocês que o bicarbonato tolerável é de 20, que é o esperado para ele ali, né, principalmente nas primeiras 2 horas. Então, 24 menos 20 vai dar menos 4. Por isso que o base excess do bebê não é de menos 2 a mais 2, como a gente faz para o adulto, para a criança maior. A gente tolera de menos 4, né, até mais ou menos, até 0, mais ou menos, né? Então, tem alguns autores que vão considerar de menos 6 até 0, quer dizer, de 20 a 24 o bicarbonato. A informação é a mesma, tá? O bicarbonato, qual a vantagem? Então, aqui é o 0, 0 ao 24, tudo que está para baixo é menos 2, né? Tudo que está para cima é mais 2. Isso é o padrão da criança maior e do adulto. Na neonatologia, a gente vai utilizar como padrão o 20, né? Então, 20 ele está menos 4 do 24, então o 18 vai estar menos 6. Então vai ser de menos 6 até mais ou menos 0, mais ou menos menos 2. Esse é o padrão da neonatologia, tá? Utilizando esse perfil. Ok. Até aí, então, vamos dar uma parada, respirar. Já trabalhamos com pH, já trabalhamos com PCO2, já trabalhamos com o bicarbonato e o base excess, ou seja, tudo aquilo que envolve a parte do equilíbrio ácido-base e a saída do pulmão, tá ok.
Mas ainda em relação ao pulmão e à ventilação, a gaso me traz mais uma coisa que é a PaO2, né? A PaO2 é quanto que o oxigênio está lá no sangue de verdade. Porque às vezes a saturação está linda lá, dando 94, mas para ele manter aqueles 94 ali, ele está gastando toda a energia e todo o consumo dele. Por isso que no choque séptico, por exemplo, não importa qual a saturação do bebê, você vai dar oxigênio. Por quê? Porque eu preciso de evitar aquele consumo que está tendo ali. Então, quando eu estou trabalhando com a PO2, eu quero saber lá no sangue quanto que está... Acho que tem algum áudio aberto aí ainda. Se alguém puder prestar atenção. Só marcar um xizinho no microfone aí. Não, tá beleza. Não, pode ficar tranquilo, acho que já melhorou aqui. O PO2, então, é o normal de um adulto. Então, assim, é só a gente pensar assim, como que funciona o PO2. Por exemplo, eu estou respirando ar ambiente aqui agora, então a minha F de O2 é em torno de 20%, 21%. Então, você multiplica isso por 4 e você vai saber qual que é o oxigênio esperado lá no sangue. Então, assim, se eu estou respirando 21, lá no sangue eu esperaria que tivesse no mínimo 80, tá? Esse é o padrão, por isso que o PO2 do adulto é de 80 para cima. Às vezes as pessoas esquecem disso, então o paciente está saturando, né, com uma máscara de Venturi 50% lá, ele está saturando 94, você está todo feliz, mas o PO2 dele não está 4 vezes a F de O2. Você dosa lá o PO2 do paciente, com a Venturi 50, né, 50 vezes 4, era para estar 200 de PO2, o paciente normal, saudável, de pulmão ok. Mas aí você vai ver lá e o PO2 dele está 65, no neonato acima de 60 você fala que está bom, e aí você fica todo feliz, mas não é para você ficar feliz não, fique de olho nesse paciente, porque ele está com muito oxigênio para manter esse PO2 acima de 60. PO2 acima de 60 normal é em bebê respirando ar ambiente, então por isso que a gente sempre considera a relação entre a PaO2 com a FiO2. O PO2 nunca vai ser olhado isoladamente, sem considerar a FiO2 do paciente naquele momento, tá? Por que a gente considera esse número mágico 60? No adulto, 60 já está fazendo acidemia. Mas na criança, 60 é suficiente. Acima de 60, veja que a linha fica mais reta aqui, a saturação geralmente está acima de 90, tá? Então, abaixo de 60 na PO2, geralmente vai ter um paciente já mais grave, que está com a saturação já mais baixa mesmo. Então, nos neonatos, a gente vai tolerar essa questão dos 60, acima de 60 é bom, desde que esteja em ar ambiente. Se está com oxigênio, eu tenho que fazer a relação PaO2 FiO2, sabendo que é mais ou menos um pulmão saudável, 4 vezes a FiO2, tá? Lembrar que o oxigênio, né, ele é muito importante porque ele faz mal, né? Então o projeto Koala está aí para mostrar isso. Não fique feliz com aquelas saturações lá na UTI de 100%, que aquilo ali está lesando retina, está causando lesão no paciente aí, tá? Então o PO2 normal no recém-nascido é acima de 60, por conta disso que a gente já acabou de explicar. E lembrar que quando eu estou falando de 60 a 80 no recém-nascido, é no FiO2 de 21%. Então, se eu coloquei um CPAP, está 50%, e esse paciente toca PO2 de 60, abra o olho, porque ele não está tão bem quanto você está achando, tá? Então, só relembrando aqui, né, o PO2 do bebê ao nascimento, muito cuidado que o PO2 do bebê ao nascer, ele é baixo, tá vendo? Por isso que tem aquele negócio de colocar o oxímetro lá na sala de parto, que a saturação do bebê nos primeiros 10 minutos é até 80, né? Então o PO2 também vai ser mais baixo. Então, aquela PO2 da gasometria venosa lá da sala de parto, não se preocupa não, que ela vai vir baixinha mesmo, não leva muito em consideração para tomar a conduta. E o PCO2 do bebê nas primeiras horas ele respira um pouquinho mais rápido, mas o importante é que essa hipoxemia aqui faz com que eu consuma bicarbonato para poder compensar os ácidos que estão sendo produzidos na respiração sem oxigênio, e aí o lactato sobe nas primeiras horas. Um adulto acima de 2 já é alterado, criança maior, mas no neonato acima de 4 nas primeiras horas é que eu considero normal, é que eu considero alterado.
Às vezes até nessas primeiras 1 a 2 horas, que até 6 pode ser normal, nessas primeiras 2 horas, mas depois eu vou utilizar o número 4 como o lactato elevado, tá? E o bicarbonato, o base excess também dá uma caidinha, né, nessas primeiras horas, tá? E o pH também dá uma caidinha nessas primeiras horas aí, tá? Chegando até 7,25, a gente considerar normal aqui, tá? Assim, nas primeiras 2 horas. Só lembrar disso. Ok, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho com casos clínicos, que aí fica mais interessante da gente tentar colocar em prática tudo isso que a gente viu até agora, tá? Então esse bebê aqui nasceu, pré-termo limítrofe, 35 semanas, eu tô suspeitando que seja uma taquipneia transitória, ele está com 2 horas de vida, está com CPAP ali, 40% de FiO2, né? Hoje, para os prematurinhos aí, cada vez mais o pessoal está descendo o número para fazer surfactante. Eu tive uma aula semana passada com o pessoal de Ribeirão Preto e eles já estão usando 30%, né? Acima de 30% já faz surfactante nos bebês, né, prematuros. Bom, de qualquer forma, eu fiz um raio-x desse bebê, por exemplo, ele está com a pneumonia e eu estou suspeitando que ele não está legal, mas ele está lá no CPAP, estava com a carinha até boa, e eu fiz uma gasometria, e a gasometria mostrou aqui, né, um pH de 7,32, ok, não é acidemia, então o sangue não está ácido, também não tem alcalemia, até aqui tudo bem. Pode ser um bebê que não tem nada, como pode ser um bebê que tem um distúrbio misto, né? Às vezes o pH está normal porque você está com o sangue muito ácido e respirando muito rápido. Então você vai ter uma acidose metabólica com alcalose respiratória. E um compensa o outro e o pH fica bom. Mas o fato do pH estar bom, tem gente que fala assim, bom, o distúrbio está compensado, então o bebê está ótimo. Não, o bebê está com 2 distúrbios, só que o pH está normal ainda, né? Então, assim, o bebê tem acidemia e tem alcalose, tem que trabalhar nos dois, mas o bebê continua, o bebê ainda está se segurando em termos de pH, só isso, não tem muito ácido no sangue, mas ele tem 2 coisas para eu trabalhar. Mas esse aqui, vamos lá, 7,32, o bicarbonato. A gente viu que no bebê de 20 está tolerável, CO2 de 42, ok. O PO2 está de 60, eu disse que acima de 60 está ok. Está saturando 94, menos 2, beleza, tá bonitinho, vamos manter do jeito que está e não preciso ficar preocupado, vou dormir no meu plantão sossegado, se esse for o bebê mais grave. Mas lembra que a gente comentou que a PO2 esperada é mais ou menos 4, 5 vezes, né? De 80, a minha, por exemplo, seria de 80 a 100, que é 4 ou 5 vezes a minha FiO2, que é 21%, né? Esse bebê, então, com 40%, eu esperaria que ele tivesse aí, pensando em 4 vezes 160, pensando em 5 vezes 200, né, eu esperaria que ele tivesse aí com um valor bem alto aí de PO2, né, a PO2 esperada ali seria uma PO2 bem mais alta, ao redor de 200, e esse bebê estava 60, quer dizer, a troca gasosa está ruim nesse bebê, eu tenho que ficar muito atento, porque eu esperaria 200 e estou encontrando 60. Então eu tenho que ficar bem atento, porque esse bebê não está tão legal em termos de oxigenação quanto eu estava pensando. Então esse tem que ser o meu raciocínio, não que eu tenha que entubar esse bebê, intubação não é só por gasometria, eu tenho que olhar, ver clinicamente, né, como é que está o padrão respiratório, como é que está o lactato, como é que está esse paciente em termos de perfusão, né? Mas eu tenho que ficar de olho, né? Não dá para eu ficar tão tranquilo com esse bebê, porque ele não está tão legal, porque a relação PO2 e FiO2 dele não está esperada. Só para vocês terem uma ideia, na criança maior, isso não está bem definido para a neonatologia, mas para as crianças maiores e para os adultos, isso está bem claro. As crianças que fazem pulmão de SARA, quando eu falo de SARA, eu estou falando de pacientes com pneumonia, COVID, essas coisas assim. Bebês, a gente vai ver que taquipneia transitória, membrana hialina, não dá para falar em SARA nesses bebês não, tá? Mas esses bebês que têm SARA e adultos, né, a relação PO2 e FiO2, ela tem relação com mortalidade mesmo. Quanto mais alta essa relação, mais baixa essa relação PO2 e FiO2, maior a mortalidade, chegando a ficar quase 50% nos pacientes que estão com a relação menor que 100.
Então, a gente nunca desconsidera. Por exemplo, esse bebê, a PO2 dele era 60 com FiO2 de 40. E aí, quando eu faço 60 dividido por 0,4, vai dar 150. Né? Se ele fosse um bebê maior, uma criança que está no pronto-socorro com quadro de SARA por uma pneumonia ou bronquiolite, esse bebê estaria pelo menos moderado aqui. Eu tenho que ficar muito atento com ele, que o risco de mortalidade é alto. Volto a repetir, esse conceito não é válido para bebês com as patologias comuns de neonatologia. Isso é para bebê em SARA. Então, a pneumonia tardia, um COVID, né, levando a um quadro pulmonar num bebê, tudo isso pode dar uma SARA mesmo num bebê dentro de uma UTI. A mesma coisa, os bebês, uma vez que você entuba eles, não dá mais para trabalhar com relação PO2 a FiO2. Por quê? Porque tem um bebê que está com a relação PO2 a FiO2, né, de 200 e está com a pressão lá de 35 com o PEP de 8. O outro, com a pressão expiratória de 8. O outro está com a mesma relação na gasometria, mas está com a pressão de 18 com a expiratória de 5. Esses bebês não têm nada a ver um com o outro, um vai morrer muito mais que o outro, apesar da relação PO2 a FiO2 estar igual. Então, nesses casos, eu tenho que levar em consideração também a pressão que eu estou colocando na via aérea para manter aquela relação PO2 e FiO2. Por isso que a gente vai usar o índice de oxigenação nos bebês intubados e não a relação PO2 e FiO2. Vejam que também nas crianças maiores e adultos tem relação com a mortalidade, esse índice de oxigenação acima de 16, a mortalidade é altíssima em criança maior e adulto. Na neonatologia a gente sabe que a gente usa o índice mais para questão de hipertensão pulmonar, não tem necessariamente a ver com SARA, por isso que a gente vai usar outros números lá, né, 25 e tal, para indicar óxido nítrico, tá? Mas só para vocês entenderem que a relação é muito mais importante do que o número isolado. Quando eu falo de SARA, aí você fala assim, existe SARA em neonatologia? Nunca ouvi falar em síndrome de desconforto respiratório em neonatologia. Tem que usar pressão expiratória de 8, de 10 em neonatologia? É claro, né, dependendo do quadro. Isso não se aplica, né, àqueles pacientes, esse critério, essa definição que foi feita aqui, ela é a mais utilizada atualmente para neonatologia. Foi publicado no Lancet em 2017, só que ela exclui as membranas hialinas, as taquipneias transitórias e, óbvio, as cardiopatias cianosantes. As causas mais comuns de síndrome de desconforto respiratório em neonato é aspiração meconial, asfixiados graves, sepse com pneumonia, aspiração de sangue, né, hemorragias pulmonares importantes. Todas elas podem causar esses distúrbios aqui, onde a gente vai interpretar o índice de oxigenação totalmente diferente, né, do que eu interpreto lá na indicação de óxido nítrico. Então, acima de 16, nesses casos aqui, já é muito ruim, tá? Então, sempre a gente exclui as patologias neonatais mais comuns. Vamos para um outro caso aqui. Bebê de 40 semanas, sepse tardia, enterocolite, piora ventilatória, está entubado, né? E aí um raio-x feio, branco, né? E aí eu vou lá no ventilador, procuro a pressão média de via aérea, quer dizer, eu não vou usar nem a PI, que é a pressão expiratória, nem a expiratória, vou usar a média. Todo aparelho tem lá escrito lá MAP, né? A média da pressão das vias aéreas. Vou lá, copio esse númerozinho, pego ali a FiO2 que eu estou dando, suponhamos que naquele momento eu estou colocando 90%, né? A gente na neonatologia às vezes tem medo de colocar pressão expiratória nos pulmõezinhos, e aí fica metendo oxigênio, né? E aí causando lesão, causando atelectasia às vezes. E aí o que vai acontecer? Eu fiz a gasometria e a PO2 dele veio de 50, tá? Então vamos calcular o índice de oxigenação. Lembrar que aqui está a pressão média da via aérea, né? A MAP aqui está 7,8 nesse paciente, por exemplo. Então sempre dá uma olhadinha, né? Quando a gente não sabe qual é a pressão média, o aparelho dá. Tá? Fiz a continha do índice de oxigenação, MAP vezes FiO2 por PaO2, fiz a continha lá, 13 vezes 90 por 50, encontrei que estava 23. Esse bebê aqui não tem nada a ver com óxido nítrico, apesar de estar menor que 25, esse bebê está muito mal, né? Ele está com síndrome de desconforto respiratório grave, porque está mais que 16, com alto risco de mortalidade, tá? Não tem a ver com óxido nítrico, só para relembrar aí. Vamos dar um terceiro caso aqui, bebê que chega de casa, desidratadão, né? Diarreia abundante com alergia à proteína suspeita. Lembrar que toda vez que eu tenho diarreia, o bicarbonato saiu do meu corpo, né? Se sai do meu corpo, o cloro aumenta.
Então, olha o que acontece com essa gasometria. pH de 7,0. Tem acidemia, ou tem alcalemia, ou está normal? Tem acidemia, né? pH baixo, então está ácido. Será por que está ácido? Será que é muito CO2 gerando ácido respiratório? Ou será que é muito bicarbonato, é pouco bicarbonato no sangue, porque o bicarbonato saiu e foi exercer outra função? Ah, é pouco bicarbonato, porque o PCO2 está até baixo, né? O PCO2 baixo não vai aumentar o H+, de forma a não diminuir o pH. Então, a causa primária aqui, né, está bem clara, que é um bicarbonato baixo, o bicarbonato está de 4. Aí você fala assim, aonde está esse bicarbonato? Ele foi tamponar, esse bebê está em choque séptico, e ele foi tamponar ácido lático? Ou esse bicarbonato fugiu do corpo dele por conta da diarreia? A resposta está no cloro. O cloro dele, que até 110 é o normal, está de 126. Ou seja, a resposta é, doutor, o bicarbonato desse paciente foi para o lixo, foi para o esgoto. Tá? Então, o cloro está tentando subir para compensar, né? E aí a informação é essa, não adianta você ficar poupando demais bicarbonato, porque ele não tem bicarbonato no corpo, né? Então esse aqui talvez eu vou ficar bem mais propenso, pH menor que 7,1, tá com bicarbonato baixo, e aí eu vou ficar propenso a dar bicarbonato para ele sim, porque está faltando bicarbonato no corpo dele, que o bicarbonato foi embora, foi pro ralo, tá? Se o PCO2 estivesse normal, eu poderia vigiar o lactato. O lactato estourado significa que o bicarbonato está no sangue dele ainda, só que está tamponando o ácido lático. Então não tem que dar bicarbonato, eu tenho que voltar ele a ter um metabolismo aeróbico, né? E às vezes, se a sua dúvida era intuba esse paciente, no caso do choque séptico, né? Intuba esse paciente ou não, a resposta já está lá. Se você quer voltar ao metabolismo aeróbico, não é para dar bicarbonato, é para entubar o paciente, né? Então, nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma diarreia, perdeu o bicarbonato, subiu o cloro, tá? A gente vai ver depois que toda vez que você cai o bicarbonato, se cai o bicarbonato, seu organismo tenta compensar para o seu sangue não ficar tão ácido, você começa a respirar rápido, né? O que a gente chama de respiração de Kussmaul, rápida e profunda, para tentar compensar essa acidemia. Então pode ver que o PCO2 aqui está caindo, depois a gente vai ver se o PCO2 caiu corretamente, ou se ele não caiu corretamente, eu vou estar diante de um segundo distúrbio. O distúrbio primário, então, é aquele que é a causa da minha alteração do pH. O distúrbio secundário é aquele que não correspondeu à compensação que era esperada. A gente já chega lá. Vejam que esse bebê está com lactato de 2, então assim, ele não está em choque séptico. Ele só está desidratado por falta de volume mesmo, tá? Eu vou ter que dar líquido para ele, soro, expandir, né? E aí, daí a pouco, esse bebê vai ficar tudo bem, daí umas horas, né? Não adianta desespero, mas até lá eu posso fazer um cheirinho de bicarbonato para ele, né? Vou fazendo em pequenas alíquotas ali, só para o pH subir acima de 7,1. Nada de corrigir bicarbonato pelo BE, pelo base excess, tá? Aquilo ali é uma coisa que não se faz mais, acabou aquilo, é coisa do passado. Então, quem ainda corrige bicarbonato pelo BE, vamos atualizar. O bicarbonato a gente vai fazendo aos pouquinhos, só para corrigir o pH, tá? Já já a gente chega lá. Geralmente mantém um pH acima de 7,1. Então, aqui tá os distúrbios eletrolíticos desse bebê, os eletrólitos ele não está tão alterado aí, então o problema mesmo era só uma desidratação. Então vamos falar da compensação. Eu disse para vocês que esse bebê, quando o bicarbonato dele despencou, está 4, o PCO2 dele caiu junto. Por quê? Porque ele começou a hiperventilar, respiração rápida de pessoa acidótica. Às vezes você fala assim, ixi, esse aqui é uma acidemia. Você vê aquele bebê respirando super rápido, mal, né? E aí você já sabe que é acidemia por conta da respiração, né, acidótica aí do bebê. Qual que é o correto? Essa fórmula não tem jeito, assim, existem várias fórmulas para calcular esses distúrbios, mas essa é mais clássica e essa é obrigatória para todo intensivista decorar, né? Qual que é a compensação? Porque o distúrbio mais comum dentro da UTI é a acidose metabólica. Se eu não souber, pelo menos, interpretar a gasometria até o final numa acidose metabólica, eu tenho que pedir demissão, porque dentro da UTI essa é a função mínima, ver um gaso do início ao fim. E para isso, às vezes as pessoas param no distúrbio primário, vamos para o distúrbio secundário. PCO2. PCO2 esperado. Então, para um bicarbonato de 4, quanto deveria estar PCO2? Com certeza baixo, mas quanto baixo, né? Então a resposta está aqui.
O PCO2 esperado é o bicarbonato vezes 1,5 mais 8 mais ou menos 2. Isso eu tenho que decorar. Bicarbonato vezes 1,5 mais 8 mais ou menos 2, tá? Como é que eu vou fazer, traduzir isso daqui para a prática? Então, aquele bebê tinha um bicarbonato de 4, é o exemplo aqui. 4 vezes 1,5, né, que vai dar 6, mais 8, 14. 14 mais ou menos 2, significa que a minha PCO2 tem que estar entre 12 e 16. Isso é o esperado, ó. Tá 16. Beleza. Compensou corretamente. Se esse bebê tivesse com a PCO2 de 40, você ia falar assim, ah, que lindo, PCO2 de 40 é normal. Errado, resposta errada. PCO2 de 40 é alta para esse bebê porque era para estar 16. Quem está com bicarbonato de 4 é para estar com a PCO2 de 16, não de 40. Se ele está com a PCO2 de 40, além de você dar bicarbonato, nesse caso aqui do bebê, né, que perdeu o bicarbonato pela diarreia, e corrigir, expandir e tratar o choque, eu ainda teria que entubar, porque o PCO2 de 40, quer dizer, ele não está hiperventilando quando ele precisava, ou seja, ele está hipoventilando, apesar do PCO2 dele estar lindo, está 40, mas o PCO2 dele deveria estar 16, entendeu? Então, eu sempre tenho que continuar a interpretação da gaso até a compensação, tá? Senão eu fica faltando um pedaço da interpretação. Vamos dar um exemplo aqui, então. Um bebê de 41 semanas, está com síndrome da aspiração meconial, está com hipertensão pulmonar clínica, o raio-x nas periferias pretão aqui. Né? Hipertensão pulmonar é quando falta trama nas periferias, fica pretão aqui, às vezes dá até dúvida se é pneumotórax ou não, quando você olha na periferia do pulmão está muito pretão. Então a gente tem áreas, né, que é bem típico da síndrome da aspiração, áreas com condensação e áreas pretonas, né, que é da hipertensão pulmonar secundária. Esse bebê está entubado, a pressão média de vias aéreas de 15, a FiO2 de 100, né, que nesses casos de hipertensão a gente acaba metendo um 100zão ali. PO2 dele está 50, saturando 88. E aí a minha dúvida, né, isso está bom, isso está ruim? Vamos lá para nossas interpretações. Gasometria desse bebê, pH de 7,35. Bicarbonato dele, 16. Então ele está com acidemia. Vejam que, olha o pH dele, está normal. Aí você fala assim, ah, tá tudo lindo, o pH está normal. Tá, vamos continuar, calma, doutor. Então tá aqui, ó. A gente pegou um bicarbonato aqui de 16. Então, tá faltando, ele está com acidemia. Apesar dele estar sem acidemia, ele está com uma acidose metabólica. Mesmo com pH normal, distúrbio número 1. Acidose metabólica, está menos que 20. Então, acidose metabólica. Bom, para 16, quanto deveria estar o PCO2? Né? Então, se o PCO2 não corresponde, né, então eu vou fazer a continha lá, 16 vezes 1,5, né, mais 8, mais ou menos 2. E aí eu percebi que o paciente deveria estar com PCO2 mais elevado, e nesse caso aqui o PCO2 dele está 20, ele está hiperventilando demais. E graças a essa hiperventilação excessiva aqui, ele compensou o pH. Mas isso está sendo uma desgraça para ele, porque o PCO2 dele está de 20. PCO2 menor que 30 faz vasoconstrição cerebral, né? Então tem que ficar bem de olho. A gente nunca deve... É muito comum a gente esquecer do PCO2 baixo na UTI e achar que é lindo. PCO2 menor que 30, eu estou gerando hipóxia cerebral, sangramento, vasoconstrição cerebral, tá? Então, esse bebê está com distúrbio misto, tá? Porque o PCO2 esperado dele, ó, bicarbonato vezes 1,5 mais 8 mais ou menos 2, deveria estar 32 mais ou menos 2, de 30 a 34. E esse bebê está com 20, era para estar 30 a 34, então ele está hiperventilando. Então, além da acidemia, da acidose metabólica dele, ele está com uma alcalose respiratória, então ele está com distúrbio misto. Acidose metabólica e alcalose respiratória, apesar do pH estar normal, apesar dele não ter um excesso de ácidos no sangue, ok? Então, tanto eu vou ter que trabalhar, né, corrigindo, cuidando disso daqui, como ficar de olho se eu não tenho que entubar para controlar a ventilação dele, para ele não hiperventilar tanto, tem que ficar de olho nele, tá? PCO2 menor que 30, né, é um estrago aí para o cérebro.
Vamos calcular o índice de oxigenação desse bebê para ver se eu ponho óxido nítrico ou não. Então, é uma síndrome da membrana hialina. Desculpa, é uma aspiração meconial. Fiz as continhas lá, deu 30. Acima de 25 eu já poderia indicar se eu estou pensando em hipertensão pulmonar, né, grave. E aí já estaria indicado acima de 25, aí, por exemplo, o óxido nítrico. Tá? Hoje já tem alguns países usando 15 aí, né, baseado naqueles critérios lá de SARA, que acima de 16 a coisa está feia. Tem países já indicando acima de 15 colocar o óxido nítrico, né? Que a gente ainda tem utilizado 25. Agora, com essa questão de Covid, até os adultos estão precisando. Hoje mesmo solicitaram da clínica lá por conta de adultos precisando de óxido nítrico para tratar os quadros pulmonares graves. Ok, vamos lá. Mais um exemplo. Caso 5 aqui, um bebezinho, nosso café com pão aí dos choque séptico, tá? Bebê a termo, 6 dias, choque séptico. Já estava com a dopinha de 5 lá, mantendo a pressão sistólica de 55. A gente sabe que um bebê a termo, né, a gente precisaria de uma pressão sistólica acima de geralmente 60 aí, né, para poder ficar bem, né, pelo pause lá a gente aprende, neonato acima de 60, né, neonato, pressão sistólica tem que estar acima de 60. 55 eu tenho que ficar bem atento. E aí, aumenta essa dopa para melhorar a pressão? Então a gente tem que lembrar que assim, não é só olhar para a pressão, eu tenho que olhar para o meu bebê, tá? E esse bebê tem uma gasometria onde vai te dar muita informação importante. Como é que está a distribuição do oxigênio para o corpo dele? Está boa? Esse bebê está fazendo metabolismo anaeróbico? Se ele estiver fazendo metabolismo anaeróbico, eu vou aumentar a dopa sem dúvida, tá? Porque eu vou trabalhar com uma má distribuição de oxigênio para os tecidos, tá? Mas se tiver tudo bem, talvez eu até tolere uma pressãozinha mais baixa, desde que a distribuição de oxigênio seja adequada, né? Então, não é só olhar para PA isolada. A gasometria é muito importante, às vezes a gente esquece de colher. Então, vamos lá. Estou na dúvida, esse bebê está com FiO2 de 40, PAM no ventilador está de 12 lá, e a minha gasometria é essa daqui, ó, pH de 7,15. Então, está menor que 7,30. Esse bebê está com acidemia. Não é a acidemia das piores, mas está bem no limite, né? Abaixo de 7,15 o estrago já começa a acontecer, tá? O bicarbonato dele está de 10, então você fala assim, está bicarbonato baixo, vamos fazer a correção pelo BR. Opa, vai devagar, não é assim que a gente vai corrigir, tá? PCO2 dele está de 25, pelas contas lá, o esperado pelo BE, né? 10 vezes 1,5 mais 8, mais ou menos 2, o esperado seria 25. Seria de 21 a 25, então tá ok, não tem distúrbio secundário. Então é uma acidemia por acidose metabólica pura, tá? PO2 dele tá de 90, eu calculei o índice de oxigenação dele, deu 5. Isso significa que o pulmão dele tá bom. É o típico bebê que não tem nada no pulmão, mas que chocou por uma sepse, infecção primária de corrente sanguínea, por exemplo, tá? Uma enterocolite, né, onde o pulmão está tudo bonitinho, mas ele está com uma sepse aí. Então veja que o índice de oxigenação dele deu baixo, né, 5 é baixinho, a gente viu que acima de 8 eu consideraria moderado, então esse índice de oxigenação está baixo. Estou tranquilo com o pulmão, estou mais preocupado então com o circulatório. Tá? O base excess dele deu menos 20. E o lactato dele deu 10, o normal do lactato é 2, né? E esse aqui deu 10. Ou seja, para onde foi esse bicarbonato aqui? Saiu do corpo dele, tinha quadro de diarreia, não tem nada de história de diarreia. Então, o bicarbonato ainda está no sangue dele. Mas aonde que ele foi parar? Ele foi parar lá tamponando os ácidos láticos, olha, lactato, que estavam sendo formados. Então, se caiu aqui uns 10 de bicarbonato, o lactato vai subir uns 10 também, né? Quase que proporcional. Caiu 10 aqui, subiu 10 aqui, tá? Mostrando que o bicarbonato está tamponando o ácido lático. Se está formando ácido lático, a resposta para o doutor é o seguinte, olha, esse paciente seu está com um quadro de respiração anaeróbica. Ou seja, doutor, seu cuidado do choque está ruim. Tá? O oxigênio não está chegando bem nos tecidos. E o problema não é do pulmão, doutor. O problema é da circulação. Então, o que você tem que fazer? Ver se cabe mais volume, tentar uma expansão, não respondeu, faz droga. Quem tem aparelho de eco, vê se cabe mais volume, se couber pode tentar, né? O aparelho de eco nunca diz para você faça volume, ele diz cabe volume. Quem decide é a gente vai tateando e vai colocando, né?
Ok, então esse bebê não está legal. Então esse bebê precisa de ser cuidado porque ele está com acidose metabólica pura, eu tenho que melhorar o inotropismo dele, tá? Apesar de que a compensação dele foi adequada e era acidose metabólica pura. Então o ácido lático normal é menor que 2 e neonatologia é menor que 4, tá? Então toda vez que tiver maior que 4, como aqui no exemplo que estava 10, significa que a coisa está feia, estamos com metabolismo anaeróbico, o meu choque está mal tratado, eu não estou sabendo manejar bem ou não estou conseguindo manejar bem o toque. Às vezes a gente até sabe, mas não consegue fazer com todos os ajustes de droga que a gente faz, né? E se esse bebê tivesse essa gasometria aqui, ó, pH de 7,0, com o bicarbonato de 4, PCO2 de 40, e o PO2 de 90, tudo bem. Pulmão tá belezinha, lactato tá normal, lembra que o lactato, então, ele pode, ou ligeiramente alterado, mas acima de 4 aqui, mas coisa pouca, ou seja, e eu tô com bicarbonato aqui de 4, né, então esse bebê agora tá com bicarbonato muito baixo, né. Aí você fala assim, mas aonde foi parar esses 20 quase aqui, esses 16, esses 20? Não foi aqui, ó. Porque o lactato de 4 só subiu 2. Aonde está o restante do bicarbonato? Esse restante, ou esse bebê teve diarreia e ele saiu para fora do corpo? Não, não teve isso na história. Aonde foi parar esse bicarbonato, então? Pode ser outros ácidos. De repente ele está com ácido, né, daqueles hidroxipirúvico, aquelas coisas de erro inato do metabolismo, né? Então, se você não encontrar a resposta no lactato, se o lactato não tiver estourado e o pH e o bicarbonato muito baixo, fica de olho que outros ácidos devem estar sendo produzidos e talvez o problema dele seja um erro inato do metabolismo, por exemplo. Vejam que não é diarreia, o cloro dele está normal. Se fosse diarreia, o cloro estaria alto, né? Então o cloro está me dizendo, doutor, fica de olho aí, porque esse paciente aí pode estar com erro inato do metabolismo, porque o lactato não está subindo como deveria aqui, se esse, né, bicarbonato estivesse saindo para cá. Então, nesse bebê, a gente viu que é um distúrbio de acidose metabólica com a compensação adequada, mas nesse bebê aqui, ó, especificamente, a PCO2 estava de 40. E o esperado para um bicarbonato de 4, a gente já tinha feito a conta antes, bicarbonato de 4 tem que estar entre 12 e 16. E esse bebê está 40. Então, esse distúrbio aqui é um distúrbio misto. Ele está com acidemia. O que está causando mais acidemia? O bicarbonato dele está baixo, né, como resposta primária. Então, é uma acidose metabólica. Para essa acidose metabólica, ele deveria estar entre 12 e 16, ele está 40. Então, ele está com distúrbio tanto metabólico quanto respiratório. Tanto esse bebê precisa de cuidados, né, de hemodinâmica, quanto ele precisa de cuidados ventilatórios, né? Talvez eu tenha que ajustar a ventilação dele para manter uma PCO2 aí mais próxima de 30 nesse momento, para tentar melhorar um pouquinho o pH, mas nunca baixar abaixo de 30, né? Porque no ventilador a gente evita fazer o que meu organismo faz. Meu organismo joga naturalmente abaixo de 30, mas a gente evita isso dentro do ambiente de UTI. Ok, então esse bebê está com uma acidose mista, uma acidemia mista, que é uma acidose metabólica, e acidose respiratória. Tá? Onde foi parar o restante do bicarbonato? Pensar, por exemplo, no erro inato do metabolismo, com esses ácidos extras aí consumindo bicarbonato. Tá? Então, só relembrando, não fazer bicarbonato à toa, porque ele dificulta a entrega de oxigênio, vasoconstrição cerebral, leva a hemorragia por hiperosmolaridade, disfunção miocárdica, né? O estrago é muito grande do bicarbonato, então não é para usar sem necessidade. Então tá, tudo bem, você disse para não usar, mas quando é que eu faço bicarbonato então? Óbvio, toda vez que eu tiver com pH baixo, quando eu falo baixo é abaixo de 7,15 pelo menos, né? E for diarreia, e o bicarbonato realmente estiver baixo, cloro elevado, significa que eu perdi, eu posso fazer mais sem medo, né? Aí nos neonatos que tiverem com pH menor que 7,1, então até 7,15 ainda dá para segurar sem fazer, mas abaixo de 7,1 não tem jeito, a gente vai precisar de fazer o bicarbonato. Lembra de às vezes aumentar uns 2 pontos, 3 pontos lá na frequência respiratória, porque ele vai gerar mais CO2, o bicarbonato, e você vai ter que lavar um pouco mais, tá?
Pós-operatório de cirurgia cardíaca, às vezes você, com pH menor que 7,2, você já dá um cheirinho de bicarbonato ali para facilitar a ação dos inotrópicos e tudo. E na hipertensão pulmonar eu não tenho sildenafil no meu serviço, posso fazer aquele bicarbonato contínuo para gerar alcalemia? Não deveria, de forma alguma. Assim, você pode até, em alguma hipótese, ajudar esse bebê, o que não deve acontecer. A gente não sabe muito bem, porque ninguém estuda mais o bicarbonato na hipertensão pulmonar, porque não tem sentido nenhum, já foi mostrado 1000 vezes que não funciona. Então, assim, posso usar numa situação de desespero? Tá, você pode até usar, mas saiba que está fazendo estrago no restante do coração, está gerando alcalemia, né? Então, muito cuidado com esse excesso de bicarbonato aí, não faz muito sentido, tá? Tem que ter bom senso, que a gente tem um limite, e às vezes o limite é respeitar a natureza e não ficar dando um monte de bicarbonato sem sentido ali, tá? Então, esse negócio de corrigir pela fórmula BeV03 vezes o peso seria para pegar um bicarbonato de 4 e no final da tarde, ou no final das 4 horas, né, geralmente a gente corrige em 4 horas, que ele tivesse em 20, né, que ele tivesse em 24. Não é isso que eu quero. Eu só quero corrigir o pH, eu não quero ajustar o bicarbonato e deixar o bicarbonato redondinho em 20. Eu quero que o pH saia de 7,0 e vá para 7,15 e vá para 7,2 no máximo, tá? Para isso, não precisa de entupir ele de bicarbonato. Você dá, vai lá, faz um mEq por quilo, dilui aquilo ali, né, 2, 3 vezes, e faz em 30 minutos a 1 hora, evita fazer embolo, só para aumentar o pH, não precisa de você ficar empurrando um montão. Caiu o pH de novo na gaso da tarde, faz mais um cheirinho lá, não é para ficar toda hora colocando contínuo. Você está colocando contínuo é porque você está demorando a indicar diálise, né? Tá errado. Um outro caso agora, só para a gente ilustrar casos de cardiopatia congênita, a gente deve ter mais 1 ou 2 casos só, viu? Não se estressem não. Um caso de cardiopatia congênita, então o bebê tem uma cardiopatia congênita grave, né? A nossa clássica hipoplasia do VE, então aqui a aorta está só um fininho aqui, não sai nada, um caninho, sendo que a circulação, há uma atresia aórtica, não tem sangue chegando na aorta, todo o sangue que vai para o corpo inteiro do bebê vai via canal. O canal fechou, ele morre, entra em acidemia, né? E aí esse bebê está lá, cianótico, né, saturando ali 85, para as cardiopatias 70 a 85 está lindo, né, a gente está todo feliz. Eu, como cardiologia pediátrico, aí falo com o pessoal, não deixa o oxigênio passar de 90, nisso daqui que você está matando o bebê. Toda vez que o oxigênio passa de 90, abre o pulmão. Se abre o pulmão, não vai nada para a circulação sistêmica, trava o rim, trava o coração, trava o cérebro, né? Então, é para manter entre 70 e 85 mesmo, vai diminuindo pressão, vai diminuindo saturação, e não deixa o PCO2, a saturação alta, porque isso daí mata o bebê, mata mesmo, não é só questão de estética, não é questão do koala, é questão de metabolismo do organismo, tá? De distribuição do oxigênio. Então, nesses casos, esse paciente aqui está com uma DOPA, pressão de 55, igual aquele outro lá, e minha dúvida vai ser a mesma, né? FiO2 de 21%, e não precisei, fiz a gasometria, ó, pH de 7,38, beleza, ou está tudo bem, ou esse bebê está com distúrbio misto, né? Então vamos lá, bicarbonato está de 20. Beleza, bicarbonato está de 20, tranquilo. Então, esse bebê não está fazendo metabolismo anaeróbico. O PCO2 está de 42, beleza. Aí o PO2, eita, 38. 38 a coisa tá feia, né? Tá FiO2 de 21, 38 era para estar 21%, era para estar 80, 100. E ele tá 40, então tá muito ruim? Não tá muito ruim. Lembrando que a PO2 nas cardiopatias cianosantes, ela vai ficar ao redor de 40 mesmo. A gente brinca, cardiopatias cianosantes, né, graves, mantenha tudo em volta de 4. pH em volta de 7,4, CO2 por volta de 40, PO2 por volta de 40, né? 4, né? Tenta, só para vocês balizarem grosseiramente aí como manejar esses casos, tá? Ok, e a saturação desse bebê aqui está de 73%, tá? Então, esse bebê está ok, tá ótimo. Então, se eu estava na dúvida se esse bebê está mal, com essa pressão baixa, aquele outro estava mal. Esse daqui está ótimo. A distribuição de oxigênio para os tecidos
tá fantástico aqui, tá com PO2 de 40, lactato baixo, não há metabolismo anaeróbico, então eu estou conseguindo jogar oxigênio para o corpo inteiro. Então, a dúvida que você pode ter, será que eu aumento droga, será que eu coloco, ela está na gasometria. Às vezes me perguntam como cardiologista, e aí, o que a gente faz com as drogas? Eu falei, você que me responde, como é que está a sua última gasometria e sua avaliação clínica? Perfusão, diurese, né? E a gasometria, o lactato está bom, está tendo metabolismo anaeróbico? Se está tudo ok, não mexe nas drogas, né? A resposta quem dá é quem está à beira do leito. Esses bebês, quando está, principalmente no quadro de SARA, lembrar que a gente permite uma hipercapnia, que a gente chama de hipercapnia permissiva, né? E esses bebês com hipertensão pulmonar, com cardiopatia cianosantes, a gente tolera aí uma saturação entre 70 e 85, né? Uma leve acidemia, tá? Quando que eu faço isso? Nos quadros onde eu tenho um pulmão duro, né, no caso da síndrome da membrana hialina, por exemplo, a gente tolera uma hipercapnia. Tem gente que eu já vi assim, o PCO2 está 70. Mas tudo bem, a hipercapnia é permissiva, mas o pH está 7. Isso não é permissivo mais não, permissivo desde que o pH fique bom, né? Então tem um limite de permissividade aí. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um caso de alcalose, porque na UTI tudo é acidose, acidemia, né? Acidemia com acidose metabólica na grande maioria dos casos, e às vezes, né, e a respiratória também, misturada ou não. Mas, às vezes, a gente vai pegar as alcaloses metabólicas e o pessoal fica meio perdido na alcalose, porque não é o nosso dia a dia. Então, é muito comum nos cardiopatinhas, né? Tá com MEI, síndrome de Down, transposição em ar ambiente, usando captopril, digoxina, furosemida, 1 mg quilodose de 6 em 6, faz 3 semanas que ninguém mexe, como se não precisasse, né? Usou uma dose fixa e no dia a dia não aconteceu nada diferente, não teve um consumo a mais, a menos, e a gente esquece de olhar para o bebê, está perdendo peso, está desidratando, tem que tomar cuidado, né? A gente vai avaliando a furosemida no nosso dia a dia. Mas ele está ali há muito tempo usando a furosemida e ficou por isso mesmo. E aí a gente tem que lembrar que, e os outros distúrbios? O que eu faço com eles? Você me disse muito sobre a acidose metabólica, né? E qual a compensação que acontece nela e da formulazinha que eu tenho que decorar. Você me falou alguma coisa da acidose respiratória, mas você não falou nada de alcalemia, né? Então vamos trabalhar um pouco com a alcalose metabólica, lembrando que na alcalose metabólica a compensação é essa daqui. Não decorem não, viu, gente? Geralmente eu coloco no meu celular, lá no bloco de notas, essas outras compensações. Compensação que eu tenho que decorar é só da acidemia metabólica, né? Que é aquele, né, o PCO2 esperado para um bicarbonato baixo. O resto você tem que olhar nessa tabelinha mesmo, que é loucura você ficar decorando isso daqui, porque é tão raro da gente encontrar. Mas a resposta seria mais ou menos essa daqui. Para cada MEC de bicarbonato que sobe acima de 25, a PCO2 sobe 0,7 acima de 40. Ou seja, um bebê que está com uma acidose respiratória crônica, por exemplo, a gente tem às vezes bebês com aqueles pulmões brancos, né, assim, seja de cardiopatia congênita, seja de displasia broncopulmonar, né? Esses bebês eles vão começar a reter CO2 todo dia, todo dia, todo dia. Para cada 1 milímetro de aumento na PCO2, o bicarbonato sobe 0,3. Então, se ele vive com 45 no dia a dia dele, né? Então, se 1 sobe 0,3, 5 vezes 0,3 vai dar 1,5. O bicarbonato dele vai subir de 24 para 25, por exemplo, né? Então, um bebê com PCO2 no dia a dia de 60, eu vou ter o aumento proporcional do bicarbonato. Mas a gente não precisa de decorar isso, tem que olhar na fórmula. Então, esse bebê aqui, olha a gasometria dele. Ele está com o pH, acidemia ou alcalemia? Ou normal? Alcalemia, tá? Alcalemia, 7,56. O que leva um sangue a ficar muito alcalêmico? Será que é um PCO2 alto ou é um bicarbonato alto? Né? Então, é um bicarbonato alto. Então, o distúrbio primário metabólico. Então, eu estou diante de uma acidose metabólica. Tá? Para uma acidemia metabólica, para cada MEC de queda do bicarbonato abaixo de 25, a cada 1 que cai, a PCO2 cai 1 também. Então, se eu estou com
Desculpa, eu estou na acidose, é alcalose, né? Para cada mEq de bicarbonato acima de 25, o PCO2 sobe 0,7, tá? Então, se aqui subiu acima de 25, subiu aqui 8, né? 25, 33 menos 25 dá 8. Então, subiu 8 de bicarbonato, 8 vezes 0,7, 7 vezes 8, 56. Então, o PCO2 dele tem que subir aqui 5,6, né? Acima de 40. Então, deveria estar 45,6, mais ou menos. Tá 48, né? Então, ele está compensadinho ali, está na faixa dos 45, não precisa de ser o ajuste fino tão certinho, mas está ajustando igual, ou seja, eu estou com uma alcalose metabólica que a compensação foi ok, né? O PCO2 está esperado. Inclusive, se esse bebê tivesse com PCO2 aqui de 35, eu ia falar assim, eita, esse bebê está descompensado agora, talvez eu precise de pôr no CPAP ou entubar, porque eu esperaria 48 dele, 45, ele está com 35, né? Então, às vezes, esses bebês que têm pneumopatias crônicas, é baseado nessa fórmula que eu vou saber se eu vou trabalhar com ventilação ou não, né? E aí esse bebê está com lactato aqui de 2,5, está tudo bem, o cloro dele está 85. Que estranho, você falou que o cloro ficava alto, tinha a ver com bicarbonato. Então, se o bicarbonato está subindo no meu sangue, ganhei muita carga negativa. O que o meu rim faz? Expulsa cargas negativas. E aí o cloro cai. Então, o cloro baixo está me dizendo que realmente o que está acontecendo aqui é uma alcalose causada por diurese. Na verdade, o que aconteceu aqui foi o seguinte: esse bebê está usando diurético em grande quantidade, urinou um montão de cloro, tá? E aí, quando ele urina esse montão de cloro, seu organismo fala assim, opa, vamos colocar bicarbonato para dentro. Então, na verdade, o culpado de tudo isso, e a causa mais comum dentro da UTI, são bebês com Lasix, com furosemida em excesso. E aí o cloro cai, e aí esse bebê vai ganhar um monte de bicarbonato. Esse é o quadro mais comum, não é nem respiratório, é metabólico mesmo, tá? Tanto é que ele está urinando demais que o potássio dele está 2,5. Porque ele está urinando um monte, os eletrólitos estão caindo tudo. Olha, o cálcio também caiu para 7. Tanto ele está urinando demais que o sódio dele está subindo, né? Então, ou até cai, né? Às vezes o bebê urina muito e o rim não concentra e o sódio também fica baixo. Então, isso me mostra que esse bebê está pondo para fora muito sódio, cloro e ganhando bicarbonato. Como é que eu trato isso daqui? Se o bebê não está entubado nem nada e precisa desse diurético? Eu vou tentar reduzir o diurético tanto quanto for possível, e dá para diminuir, porque se o sódio está subindo, significa que eu estou dando diurético demais, sequei demais o bebê. Então eu vou reduzir ou suspender por um dia e ficar de olho. E além de tudo, eu vou corrigir o potássio, por exemplo. Se eu der KCl, eu vou estar dando para ele Cl, cloro, né? E aí quando eu dou cloro para ele, o rim vai parar de pôr bicarbonato para dentro, porque o cloro vai ficar normal, né? Então, isso vai ser lento, às vezes vai demorar semanas, porque o rim demora para ajustar as coisas, né? A parte respiratória é rápida, mas o rim é lento, o rim é bem lento. Demora alguns dias aí para atuar, né? Então, essas outras compensações, vocês fotografam e guardam no bloco de notas aí, mas não tem sentido vocês decorarem isso daí, tá? Então, um resuminho de tudo que a gente viu, começa pelo pH, acidemia ou alcalemia, tá? Se por acaso a gente estiver diante, não esquece o 740, que nós estamos falando de neonatologia, mas se a gente estiver com pH com acidemia, né, um quadro de acidemia, pode ser uma acidose metabólica, mas lembrar que tem que avaliar a compensação, que é a parte respiratória. E não se esquecer que um pH normal pode ser um distúrbio misto, tanto para lá quanto para cá, tá? Os dois podem estar alterados aí. Ok, pessoal? Conseguiram entender aí? Se não entenderam, vamos pelo menos socializar e dar uma risadinha aí. Eu fico à disposição de dúvidas, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fiquem bem à vontade, viu? Desculpe a correria, porque realmente a aula, para discutir os casos, eu acho que o legal é discutir os casos, a gente acaba tendo que acelerar um pouco.